Então, a gente se deteve uma aula passada sobre Deus, sobre a revelação de quem Deus é, sobre as formas que Deus se revelou ao homem, as formas naturais, as maneiras especiais. Dentre uma das maneiras especiais que Deus se revelou ao homem, através da sua palavra, a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, esse conjunto de livros que nós consideramos sagrados, inspirados por Deus. E hoje a gente vai, na nossa aula, detalhar um pouquinho mais sobre esse livro, né? Como esse livro foi escrito, como é que ele é formado, como é que ele é estruturado, né? E a gente vai só compreendendo melhor como que esse material tão único, tão exclusivo chegou até nós, né? Então, nós temos aí a estrutura da Bíblia, como que a Bíblia ela é estruturada, né? Para vocês compreenderem. Apesar de ser um conjunto de livros, ela tem uma estrutura diferenciada entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E fica muito claro que são duas estruturas realmente bem diferentes, porém que se completam, né? No Antigo Testamento nós temos 39 livros, no Novo Testamento nós temos 27 livros. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, com algumas porções em aramaico. Aramaico é como se fosse um dialeto, uma língua um pouco mais popular, né? Um pouco mais empobrecida, vamos dizer assim, do hebraico, né? E o Novo Testamento, ele foi 100% registrado em grego, e eu já expliquei na aula passada por quê, porque no período do Novo Testamento já havia uma forte influência do Império Grego, especialmente na área da escrita, da sabedoria, do conhecimento, né? O berço da sabedoria, a Grécia é considerada o berço da sabedoria, né? O Antigo Testamento representa a antiga aliança, né? Por isso que a gente não chama de Velho Testamento, porque não é uma questão de ser velho no sentido de tempo, né? Ele é antigo porque é o primeiro testamento, né? Ou é a primeira aliança, é a antiga aliança de Deus com o homem através da lei, como está escrito aí, né? O Antigo Testamento ele foi formatado a partir da lei de Moisés, tá bom? E o Novo Testamento, ele é a nova aliança que ele vem a partir de Cristo. Duas curiosidades interessantes, é a questão dos montes, né? O Antigo Testamento, ele foi dado ao homem numa montanha, no Monte Sinai. O Novo Testamento, ele é dado ao homem também no monte, a saber, o Calvário, porque o Novo Testamento, ele consiste em Cristo. Cristo é o Evangelho, Cristo é o Novo Testamento, correto? Cristo é a nova aliança. Assim como para os judeus, Moisés é o Antigo Testamento. Quando fala antiga aliança, quando fala escrituras, quando fala Antigo Testamento, não Antigo Testamento, porque para o judeu não existe Antigo Testamento. Para o judeu existe as escrituras, para o judeu existe a Torá, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Para o judeu existe as profecias, né? Então, quando o judeu fala de antiga aliança, para ele é o mesmo que Moisés. Para um cristão, quando nós falamos nova aliança, para nós é o mesmo que Cristo, né? Então, Moisés recebe o Antigo Testamento numa montanha, a saber, o Monte Sinai. Cristo nos dá a nova aliança numa montanha, a saber, o Calvário, né? O Antigo Testamento, ele é selado, ele é confirmado através do sacrifício feito com sangue de animais. O Novo Testamento, ou a nova aliança, é selada através do sangue de Cristo. Então, essa é a estrutura da Bíblia, né? Para vocês entenderem aí, tem um gráfico aí, para vocês entenderem como que o Antigo Testamento, ele está organizado. E foi feito esses quadradinhos aí, para vocês lembrarem de uma biblioteca, né? Como se fossem armários de uma biblioteca. Então, nós temos aí 5 armários, como se fossem aí 5 estantes, né? E nessas 5 estantes foram colocados livros de acordo com os seus temas. A gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. O Antigo Testamento, na verdade, toda a Bíblia, ela não está registrada para nós, ela não foi organizada de modo cronológico. Então, o livro de Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito necessariamente, né? Assim como o livro do profeta Malaquias não foi o último profeta registrado. Eles estão aglutinados, eles estão agrupados de acordo com os temas, e a gente vai compreender melhor um pouco isso daí para frente, né? Então, nós temos aí 5 estantes, que são as estantes do Antigo Testamento,
E elas estão organizadas dessa forma aí, né? Então, esses 5 primeiros livros, ou essa primeira estante, que tem de Gênesis a Deuteronômio, é a estante do Pentateuco, né? Pentateuco. Para o judeu, esse bloco de livros é chamado de Torá. Então, toda vez que você ouvir essa palavra Torá, ou lei de Deus, né? A palavra Torá significa a lei de Deus, refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Para nós, na nossa estrutura bíblica, eles são chamados de Pentateuco, né? A segunda estante, que tem 5 livros também, são os livros poéticos, são os livros do Antigo Testamento que têm estrutura poética, ou linguagem poética. Importante vocês compreenderem uma coisa, o fato de serem livros poéticos não significa que seja apenas poesia. A linguagem utilizada para registrar esses livros foi uma linguagem poética, diferente da estante dos livros históricos, que você tem logo abaixo do Pentateuco, de Josué a Ester. Essa estante de Josué a Ester são os livros históricos do Antigo Testamento. Porém, os livros poéticos, eles estão cheios de histórias também. A diferença é que a linguagem gramatical utilizada para Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares foi uma linguagem poética. Por isso que eles foram agrupados nessa estante chamada livros poéticos. Mas não significa que o que está escrito ali não seja verdadeiro, não seja história, ok? Ficou claro para vocês essa definição aí? Tá joia. Nós temos uma outra estantezinha menor, que vai de Isaías a Daniel, e essa estante é a estante dos profetas maiores. E você tem uma estante maior, que tem vários outros profetas, que são chamados de profetas menores. Algo importante vocês entenderem, que os profetas maiores, eles não são chamados assim porque eles são mais importantes que os outros profetas, né? E aí, vamos lá. Por que vocês acham que de Isaías a Daniel é chamado de profetas maiores e de Oséias a Malaquias eles são chamados de profetas menores? O que vocês acham? O conteúdo? O conteúdo. Acrescenta um pouco mais de... Capítulo. Quantidade de capítulos, versículos. Isso aí. Eles são separados por profetas maiores e profetas menores por causa da quantidade de conteúdo, né? Então, você pega, por exemplo, o livro de Isaías, pega aí o livro de Isaías, alguém abre a Bíblia aí no livro de Isaías. E alguém abre aí no livro de Obadias. 2 nomes bem parecidos. Mas vamos lá, Isaías, tem quantos capítulos, Isaías? Vocês estão me ouvindo? 66. Sim, 66 capítulos, Isaías. 66 capítulos. E Obadias, tem quantos capítulos? Outra pessoa. Hã? 1. Então, olha a diferença. Né? Aí você tem aí Abacuque, 4 capítulos, Naum, enfim. Então, eles são separados, eles são organizados por profetas maiores, profetas menores, não por importância, não por relevância, né? Não porque a mensagem de um é mais importante do que a mensagem do outro, mas pela quantidade de conteúdos. Lembra que, como é que esses livros eram escritos originalmente? Alguém fala aí. Hebraico. Papiro e... Em hebraico, a linguagem, mas né? o material. Ah, tá. Papiro. Papiro e? Pergaminho. Pergaminhos. Então, eram rolos, né? Então, você imagina, quando eles encontraram o livro de Isaías, vários rolos. Quando eles encontram o livro de Naum, um rolinho só. Quando eles acham o livro de Obadias, um rolinho só. Então, opa, isso aqui é um profeta menor, é uma profecia menor. Não por menor importância,
mas por ter um conteúdo menor, de tanta importância quanto a profecia de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, e por assim vai, tá bom? Então, vocês entenderem que profetas maiores e menores não é pela relevância ou pela importância do profeta, mas é pelo tamanho do conteúdo da carta, ou melhor, da palavra profética. Sim? Posso fazer uma pergunta? Dentro do assunto, pode. Se caso for explicado numa outra aula, você fala, não tem problema nenhum. Eu quero perguntar em relação ao livro de Jó, que muito se fala se realmente é uma história que realmente existiu, ou se foi uma ilustração para algo que Deus queria dizer. Eu acabei de responder, né? Tinha acabado de responder isso. Jó, ele é categorizado como um livro poético, porém, como eu afirmei, como os teólogos sérios, a linha teológica séria, que considera a Bíblia como toda ela inspirada por Deus, defende arduamente de que Jó é um livro que foi escrito com teor poético, ou seja, com muita ilustração e linguagem poética, porém, há argumentos e fatos, fatores suficientes para nos provar que, apesar de ser um livro poético, é uma história real, né? Então, é uma história real contada de forma poética, ok? Sim, entendi. Então, vamos lá. Você tem aí um gráfico na sua apostila apresentando os períodos históricos registrados na Bíblia Sagrada, né? E aí, sim, esses períodos aí, eles estão em ordem de acontecimento, certo? Esses períodos eles estão em ordem de acontecimento. Então, a criação, a queda, dilúvio, Babel, aliança abrâmica, patriarcas, até aqui, né, Egito, José, até aqui nós estamos falando do livro de Gênesis. Aí depois vem a escravidão, vem a chegada do personagem chamado Moisés, a instituição da Páscoa, a libertação do povo de Israel, a aliança mosaica, Deus dá os 10 mandamentos, são instituídos levitas e sacerdotes no meio do povo, Deus manda construir o tabernáculo, eles entram na terra, eles recebem a promessa e a garantia da terra prometida, vagueiam pelo deserto por 40 anos, no meio desse vaguear pelo deserto, a lei é dada novamente a eles para relembrá-los, né, das promessas e dos compromissos feitos com Deus. Finalmente, eles conquistam a terra prometida. Ao conquistarem, Deus ordena que as tribos sejam organizadas. Depois vem o período dos juízes, onde o povo se esquece de Deus e precisa ser julgado de uma forma muito severa. Depois vem o profeta Samuel, o reino está unido por 120 anos, o povo pede um rei, Deus dá a Saul, depois vem Davi, Salomão, o reino divide. Então, você tem aí toda a história do Antigo Testamento, aí sim, numa ordem cronológica, tá? Eu queria que vocês fizessem um exercício, não precisa ser agora aqui não, até porque vai levar tempo, mas eu queria que durante a semana vocês fizessem um exercício. Na frente de cada um desses períodos históricos aí, de 1 a 25, eu queria que vocês colocassem em qual livro da Bíblia que ele está registrado. Ok? Então, na frente de cada período desses aí, de 1 a 25, no caso de 1 a 23, né, porque depois tem um silêncio, 400 anos, e aí vem aquelas 4 páginazinhas que quase toda a Bíblia tem, né, em branco, entre o Antigo e o Novo Testamento. Uma curiosidade aqui para quem não sabe, a maioria das Bíblias contém 4 páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Essas 4 páginas em branco, elas representam os 400 anos de silêncio que houve entre o Antigo Testamento e a manifestação de João Batista, que é a primeira voz profética que se levanta, inaugurando, né, propriamente dito, o Novo Testamento. Então, depois você dá uma procuradinha na sua Bíblia aí, tá? Quem sabe agora, fazer isso aí online, né? Quem está com a Bíblia em papel aí, se tiver com a Bíblia em papel aí, dá uma olhadinha aí, vê se colocaram aí 4 páginas em branco depois de Malaquias e antes de Mateus. As Bíblias mais tradicionais costumam ter essas páginas em branco, né? As Bíblias mais modernas, até para economizar papel, não colocaram, não. Mas as Bíblias mais antigas
a boa parte delas tem 4 páginas em branco, que representam esses 400 anos de silêncio. Sim, sim. Por causa do exílio, né? Por causa do exílio babilônico, depois do cativeiro, Deus não se revelou mais através dos profetas. Então, encerrou ali a manifestação profética de Deus. Ele só vai se revelar depois, através de João Batista, inaugurando, então, assim, o que é chamado de Nova Aliança. Ok? A gente tem aí a ordem... Sim. Só me repete, por favor, o que você pediu para a gente fazer durante a semana. Eu não consegui anotar aqui. Ok. Em qual livro da Bíblia? Nessa página que eu estou compartilhando aí na tela com vocês, ó, na sua página aí da apostila, tem os períodos históricos registrados na Bíblia Sagrada, de 1 a 25, 25 períodos, que é o início até o final do Antigo Testamento. Eu pedi que vocês colocassem, pesquisassem durante a semana, e colocassem na frente de cada um desses períodos aonde eles estão registrados na Bíblia. Por exemplo, período 1, criação. Qual o livro da Bíblia que está registrado a criação do mundo? Gênesis. Isso aí. Entendi. Entendeu? Então, assim vocês vão fazer com cada um desses 25 períodos aí do Antigo Testamento, ok? Vamos lá. Se a Bíblia estivesse em ordem cronológica, se os livros da Bíblia estivessem em ordem cronológica, como é que eles seriam? Eles não seriam Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Malaquias. Não. Se a nossa Bíblia estivesse, ao invés de agrupado por tipo de livro, né? Se a Bíblia estivesse agrupada na ordem cronológica, a nossa Bíblia, ela seria assim. Vocês estão acompanhando aí, conseguem acompanhar aí esse slide que eu estou mostrando aí? Se não conseguirem, é só olhar na apostila de vocês, tá? Então, na ordem cronológica, a Bíblia seria assim, ó, Gênesis, e aí, paralelo a Gênesis, está acontecendo a história de Jó. Então, aquela hora eu não quis falar para o Fernando, mas agora já vem a resposta aí. A história de Jó, por que ele está lá no meio da Bíblia, junto de Salmos, de Provérbios, de Cantares? Porque a história de Jó, ela foi registrada em um papiro, usando uma linguagem gramatical chamada poesia narrativa. Então, toda a história de Jó se vale de uma linguagem gramatical chamada poesia, poética, né? É uma narração que parece mais uma grande peça de teatro, né? Porque tem ali personagens, tem diálogos, né? Tem comparações, você tem ali uma preocupação em alguns aspectos com rima. É claro que para nós, brasileiros, e no português, isso não fica muito claro, mas quando você pega o livro de Jó, original em hebraico, parece realmente, pela estrutura gramatical, que a pessoa estava escrevendo uma grande poesia. Era praticamente um Renilson escrevendo, né? Então, quem escreveu o livro de Jó, se valeu de linguagem poética para registrar a história desse homem. Porém, essa história, ela acontece no período dos patriarcas. Então, se a nossa Bíblia estivesse em ordem cronológica, o livro de Jó deveria estar junto com Gênesis, porque a história de Jó acontece paralelamente à história dos patriarcas. Aliás, Jó viveu na mesma região que Abraão viveu. Jó era um grande fazendeiro na terra de Ur. Lembra de Ur dos caldeus? Abraão é exatamente dessa mesma região. Então, a história de Jó acontece ali paralelamente à história dos patriarcas. E se a Bíblia tivesse em ordem cronológica, Jó não estaria lá no meio, estaria lá no começo, junto com Gênesis. Aí você tem Êxodo, e se tivesse em ordem cronológica, Levítico tinha que estar junto, porque Levítico fala das normativas, das regras de comportamento, e essas regras foram dadas ao povo de Deus enquanto eles peregrinavam pelo deserto. Então, se a Bíblia estivesse em ordem cronológica, Levítico viria junto com Êxodo, né? Números do Deuteronômio seria um livro só, ou estariam os dois juntos, porque acontece ao mesmo tempo, enquanto Deus ordena que o povo seja recontado, por isso o nome do livro é Números, ele também dá a Moisés a responsabilidade de repetir a lei para o povo, porque eles haviam se esquecido, né? Então, eles deveriam vir juntos.
Josué, Juízes e Ruth. Ruth vive no mesmo período dos Juízes, então ela deveria vir junto com o livro de Juízes. Pois você vem 1º e 2º Samuel, e enquanto está acontecendo ali os fatos narrados no livro do profeta Samuel, você tem paralelamente ao norte o profeta Amós e Oséias, já profetizando, no período ali que Samuel está registrando e está ungindo Saul, está ungindo Davi como rei, né? Nesse mesmo período, Davi já está escrevendo seus salmos, tá? A linha do tempo corre, e aí você tem o livro dos reis. Nesse período, no primeiro livro dos reis, você tem, no Reino do Sul, profeta Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque, Jeremias, profetizando, né? E você tem, lá nesse mesmo período, Salomão governando e escrevendo Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Você tem um pouco mais à frente, no período do segundo livro dos reis, ou no período dos reis registrados no segundo livro, você tem as nações estrangeiras entrando, e Jonas, Naum e Obadias está profetizando nesse mesmo período. Nesse período, Jeremias escreve as suas lamentações. Por quê? Porque o livro de Lamentações é um livro que precede o exílio babilônico. Você vê que o livro de Lamentações ele está colocado aí nesse gráfico exatamente antes do início do exílio babilônico. Porque se você lê o livro de Lamentações, é exatamente o profeta se lamentando pelo fato do povo ter se afastado dos caminhos do Senhor, e ele já havia sido anunciado por Deus, e ele estava anunciando ao povo que em breve eles seriam levados cativos. No período do exílio babilônico, você tem ali Daniel e Ezequiel profetizando. Daniel, inclusive, profetiza na Babilônia, vocês lembram disso? Daniel e seus 3 amigos são levados à Babilônia, e Daniel se levanta como um profeta lá na Babilônia durante o período do exílio. Você tem, pós-exílio, 3 pequenos registros proféticos, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Inclusive, no livro de Ageu é bem claro, deixa bem claro isso que é pós-exílio, porque o livro Ageu, o nome Ageu significa festa, né? E o povo está celebrando a saída do cativeiro, e é no livro de Ageu que você tem aquela famosa expressão, né? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Então, é quando o templo é reconstruído por intermédio de Esdras e Neemias, né? Então, enquanto Ageu, Zacarias e Malaquias estão profetizando, Esdras e Neemias estão articulando o povo para a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade e a reconstrução do templo, que eles iriam usufruir disso depois que terminasse o exílio babilônico. Nesse período, nós temos Ester sendo levantada lá dentro do exílio, né? Lá dentro do exílio, enquanto o povo está voltando, ela é usada por Deus, inclusive, para dar livramento ao povo, e por intermédio de Ester, inclusive, é que há o livramento do povo de Israel daquele exílio babilônico que eles estavam vivenciando. Então, se você olhar esse gráfico aí, você vai entender que os acontecimentos, eles vieram numa ordem cronológica. A organização da Bíblia chegou para nós de uma forma diferente. Então, a nossa Bíblia, ela está organizada dessa maneira aí, ó. Por quê? Porque eles organizaram os livros de acordo com o tipo do livro e a linguagem que é utilizada nesse livro. Então, você tem a organização dos livros de acordo com o tipo do material que ele representa e a linguagem que foi utilizada para registrá-lo, e não de acordo com a ordem cronológica dos acontecimentos. Ficou claro isso aí para vocês, gente? Sim. Sim. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo? Ok. Vocês sabem usar a mãozinha aí levantar a mãozinha aí do Zoom? Eu vi uma hora aqui, mas agora não está aparecendo para mim mais, não. Eu sei, é só ir no mais. Isso aí. Ah, já vi aqui. Isso aí. Você vai no mais, isso aí. Jobson levantou, isso aí. Então, quem quiser falar, tá bom? Ou perguntar, levanta a mãozinha, tá joia?
para ficar mais fácil aí a nossa participação. Aí depois que você terminar, você clica lá de novo e abaixa a mãozinha. Vai lá, abaixa a mãozinha aí. Vocês querem falar ou só levantou para saber que vocês conhecem? Então, vamos lá, vamos em frente. Aí, agora, você tem a estrutura do Novo Testamento. Então, nós conhecemos lá a estrutura do Antigo Testamento, como que ele é estruturado, né? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. 5 estantezinhas nós temos do Antigo Testamento. Agora, nós vamos ver a estrutura do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos 4 estantes, né? Como se fosse uma biblioteca, literalmente, nós teríamos 4 estantes para agrupar os livros do Novo Testamento. Da mesma forma, os livros do Novo Testamento, eles não estão necessariamente na ordem dos acontecimentos. Eles estão organizados por tipo e por linguagem, né? Então, você tem uma estante chamada de Evangelhos, que agrupam 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? 4 evangelhos. Você tem uma estante de história, né? E aí o Fernando adora. O Fernando é professor de história, vocês sabiam, gente? Maneiro. Só não leciona, né? Isso aí. Começar a lecionar, né? Estamos aí, surgindo a oportunidade, quem sabe. Tá certo. Então, nós temos uma estante no Novo Testamento que tem um livro histórico, que é o livro de Atos. Nós temos uma estante no Novo Testamento que são epístolas. A palavra epístola significa carta, é uma palavra grega que significa cartas, né? Então, você tem 21 cartas, é o maior conteúdo do Novo Testamento, né? Aliás, tem alguns até que usam a seguinte expressão: o Novo Testamento ele é mais paulino do que cristão, propriamente dito, né? Tem mais conteúdo sobre Paulo do que sobre Jesus. O maravilhoso de tudo isso é que Paulo, apesar do maior conteúdo do Novo Testamento ser conteúdo produzido pelo apóstolo Paulo, se você olhar todo o conteúdo dele, ele aponta para Cristo o tempo todo, né? O que acaba tornando o Novo Testamento realmente um conteúdo sobre Cristo, independente de quem tenha sido o autor, né, do conteúdo. Verdade. E você tem aí um último livro, que é uma linguagem diferenciada, está escrito revelação, mas você pode colocar embaixo dessa palavra revelação aí na sua apostila, você pode colocar a palavra profecia, tá? Porque Apocalipse, na verdade, além de ser um livro de revelação, ele é um livro de conteúdo profético. Assim como nós temos o livro de Daniel no Antigo Testamento, que é um livro profético que aponta para as últimas coisas, nós temos no Novo Testamento um livro profético também de revelação acerca das últimas coisas, que é o livro de Apocalipse, ok? Então, você tem aí mais, vamos dizer assim, dissecado, né? Você tem aí os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, que é histórico, você tem as cartas paulinas, né? Você tem para as igrejas, você tem cartas pastorais do apóstolo Paulo, 2 para Timóteo, 1 para Tito, você tem uma carta aos Hebreus, que não foi ainda definido muito claramente quem é o autor, a maioria absoluta dos estudiosos, dos teólogos, né? Especialmente os neotestamentários, argumentam com muita sobra de conhecimento de que a carta aos Hebreus é atribuída ao apóstolo Paulo. Por alguma razão não ficou clara isso, mas a linguagem, né, a forma de se expressar, de se manifestar, enfim, toda a linguagem da carta aos Hebreus sugere que ela tenha sido escrita também pelo apóstolo Paulo. Você tem aí as cartas gerais, são epístolas do Novo Testamento, que não foram escritas pelo apóstolo Paulo, mas foram escritas por evangelistas, que eram apóstolos e discípulos de Jesus, né? Tiago, 2 cartas escritas por Pedro, 3 cartas escritas pelo evangelista, apóstolo e discípulo João, e uma carta escrita pelo Judas, que não é o Judas Iscariotes, tá bom? E você tem o Apocalipse aí,
que foi um livro profético, uma revelação dada por Deus ao evangelista, ao apóstolo João. O Novo Testamento, né, dentro dos evangelhos, né, trata especificamente da biografia de Jesus, cada um com uma visão e com um público diferenciado, né, é uma coisa interessante. Os evangelhos, cada um deles foi escrita para um público específico, né? Mateus, por exemplo, escreve para os judeus, né? E você leu o Evangelho de Mateus, está carregado de genealogia, está carregado de informações históricas, né? Então, ali em Mateus você vê mais o Cristo homem, né? É o Cristo histórico, é o Jesus histórico sendo manifestado numa carta especial escrita, ou num evangelho especialmente escrito com o objetivo de alcançar o público judeu. E você tem 4 evangelhos, cada um com uma linguagem muito específica e para um público diferenciado. Daí a diferença na linguagem dos 4 evangelhos, né? Aí eu queria, então, que vocês já fizessem mais uma pesquisa aí durante a semana, tá certo? Eu quero que vocês pesquisem durante a semana. Eu já dei aqui uma canja, já dei aqui uma colher de chá, né? Falei sobre Mateus, mas eu queria que vocês pesquisassem na Bíblia para qual público foi direcionado cada um dos 4 evangelhos. Nós já sabemos, né? Está comprovado isso, os estudiosos já têm informações de sobra para afirmar que cada um dos evangelhos tinha um público específico, né? Teve um público específico direcionado. Então, eu queria que vocês pesquisassem aí durante a semana para qual público foi direcionado cada um dos 4 evangelhos. E aí você tem, basicamente, nos 4 evangelhos, toda a biografia de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão, né? Considerando aí algumas diferenças geográficas, de linguagem, enfim, alguns detalhes que alguns chamam de controvérsias, né, ou de erros bíblicos, mas, na verdade, não são diferenças de localização, de pontuação, né, dependendo de onde o autor estava, ele vê a coisa acontecendo por uma ótica diferente do outro, né, como, por exemplo, você tem aquele episódio de Jesus no caminho de Jericó, né? E aí você tem ali Jesus conversando com o cego, tal, tem a cura do cego ali, o filho de Timeu, Bartimeu, e aí um dos evangelhos diz que Jesus estava saindo de Jericó, e um outro evangelho de Jesus estava entrando em Jericó, né? Os desavisados, né? Os desavisados vão dizer, aí, tá vendo? A Bíblia errou, tem erro na Bíblia, um falou que era saída, outro falou que é entrada, né? Só que, se você aprofundar um pouco mais seu estudo bíblico, você vai saber que existe a velha Jericó, destruída lá nos tempos do Antigo Testamento, e você tem a nova cidade de Jericó, que era habitada no Novo Testamento. Então, dependendo de onde um autor estava, para ele era a entrada ou a saída. Então, se um tivesse lá do lado da velha Jericó, Jesus estava saindo. Se o outro autor estivesse cá na entrada da nova Jericó, como é que ele ia escrever? Jesus estava entrando, né? Então, não é erro, né? Que alguns usam, isso é um erro da Bíblia. Não é. O posicionamento do escritor, o posicionamento do observador, também vai definir a maneira como ele vai descrever o episódio, né? Ou o evento que ele está narrando, né? Então, se um tivesse lá na saída da velha Jericó, ele ia dizer, Jesus saindo de Jericó encontrou um cego no meio do caminho. Se o outro evangelista tivesse cá na entrada da nova cidade de Jericó, ele ia dizer, Jesus entrando em Jericó, a caminho de Jericó, encontrou um cego pelo meio do caminho. Um dos dois estava errado? Não, os dois estavam certos. Só que um estava posicionado na saída da velha Jericó e o outro está posicionado na entrada da nova cidade de Jericó. Então, são detalhes, né, que você estudando a Bíblia, estudando história, estudando geografia bíblica, você vai perceber que não há erros na Bíblia. Pelo contrário, os conteúdos e as narrativas, elas vão se completando, ok? De Atos, então, no Novo Testamento, de Mateus até João,
nós temos narrado aí a biografia de Jesus, exclusivamente a biografia de Jesus. De Atos até Apocalipse, nós temos a narrativa da história da igreja, dos apóstolos, né, tudo que aconteceu ali no período da plantação da igreja primitiva, até a revelação das últimas coisas que nós encontramos em Apocalipse. Então, o Novo Testamento, ele se resume basicamente a isso aí, a biografia de Jesus, a história da igreja primitiva, a descida do Espírito Santo, todo o trabalho missionário do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, né, e, finalmente, a revelação das últimas coisas que haveriam de vir, ok? Então, como é que a Bíblia, ela se resume? Eu acho muito interessante isso aí, né? Como é que a Bíblia, ela se resume? A Bíblia se resume em Jesus, né? Como eu coloquei lá, o Antigo Testamento, ele prepara o povo, ele prepara a humanidade para a vinda do Cristo, né? Ele prepara. Então, todo o Antigo Testamento é uma preparação da humanidade para a manifestação visível de Deus através de Cristo. Então, toda forma de teofania do Antigo Testamento aponta para Jesus. Você encontra no Antigo Testamento muita simbologia que aponta para Jesus. Existe uma expressão na teologia chamada tipologia, né? Tipologia é o estudo específico dos tipos de Cristo manifestos lá no Antigo Testamento. Por exemplo, a serpente de bronze que é levantada no deserto para curar o povo da lepra. O povo havia pecado, se afastado, blasfemado contra o Senhor, e como castigo, eles foram todos acometidos de uma lepra. E aí vem o Senhor e diz para Moisés assim: construa uma serpente de bronze, coloque ela sobre um mastro e levante ela no meio do arraial. Todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze, ele será curado da lepra. E realmente a Bíblia narra isso, que aconteceu isso. Aqueles que estavam com lepra, eles vinham até o meio do arraial e quando eles olhavam para aquela serpente de bronze pendurada no madeiro, bem no meio do arraial, a Bíblia relata que eles eram curados da lepra. Aquela serpente bronze pendurada no mastro, no meio do arraial, era um tipo do Cristo do Novo Testamento. Por quê? No Novo Testamento, Cristo é pendurado no madeiro. E todo aquele que olha para Cristo pendurado no madeiro e o recebe como Salvador, é curado, é liberto, é salvo. Então, aquela serpente de bronze levantada ali no meio do deserto para curar o povo da lepra, é um tipo de Cristo. Todo o tabernáculo é um tipo de Cristo. Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo depois um vídeo falando sobre os detalhes do tabernáculo e como que, incrivelmente, cada detalhe do tabernáculo aponta para Jesus. As cores do tecido, os tipos dos materiais usados, o formato, tudo aponta para o Cristo que haveria de vir no Novo Testamento. Então, todo o Antigo Testamento, ele é uma preparação para o Cristo que haveria de se manifestar ali no Novo Testamento. Então, olhe para o Antigo Testamento como uma preparação para o Cristo que haveria de vir. Os evangelhos, ou seja, já no Novo Testamento, nós vemos o Cristo manifesto. Então, o Antigo Testamento prepara a humanidade para Cristo, os evangelhos manifestam Cristo ao homem, através de toda a biografia de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, Pedro, Paulo e os demais apóstolos, eles se detêm em quê? Em propagar o Cristo. Então, no livro de Atos, nós vemos a propagação da mensagem de Cristo ao mundo daquela época. As cartas de Paulo e as cartas dos apóstolos servem para quê? Para explanar ou para detalhar, para informar com mais profundidade acerca do Cristo. Então, quando você lê as cartas de Paulo, quando você lê as cartas dos apóstolos para as igrejas daquela época, você vê que a preocupação e o interesse e o propósito deles é explanar melhor o ministério de Cristo, o favor de Deus ao homem através de Cristo, né? Detalhar, né, o que Cristo representa, o que o ministério de Cristo representa ao homem. Então, as cartas
apostólicas, qual é o propósito delas? É explanar o ministério de Cristo ao homem. E Apocalipse serve para quê? Para nos mostrar a consumação de todas as coisas. E a consumação de tudo é o quê, gente? Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ou seja, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, para quem não sabe, né? E Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, quando a Bíblia, eu sou o Alfa, eu sou Ômega, a expressão usada aí é a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto grego. Se essa expressão, se o Novo Testamento tivesse escrito originalmente em português, se fosse utilizado o contexto brasileiro para escrever o Novo Testamento, esse versículo, Jesus diria assim, eu sou o A e o Z. Né? Eu sou o A e o Z. Ou seja, eu sou o início e o fim. E tudo passa por mim. De A a Z, tudo passa por mim. Alfa e Ômega é a primeira e última letra do alfabeto grego. Então, Jesus está dizendo, eu sou o princípio e eu sou o final de todas as coisas. Se eu sou o princípio e eu sou o fim, todo o meio também passa por mim. Então, se o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus como o princípio de todas as coisas, e Jesus está lá no Gênesis, Jesus aparece lá no Êxodo, Jesus aparece lá em Levítico, Jesus aparece lá em Números, Jesus aparece em Deuteronômio, Jesus aparece no livro de Ruth, Jesus aparece no livro dos Juízes, Jesus aparece no livro de Esther. É poderoso isso, irmão. Se vocês pesquisarem, vocês verão Cristo aparecendo, sendo revelado de uma forma muito específica em cada livro da Bíblia. Não tem nenhum livro da Bíblia que não aponte para Cristo de alguma maneira. Vou dar só um exemplo para vocês. Cristo aparece no livro de Gênesis. Não apenas na criação, porque nos primeiros versículos diz, façamos o homem. Então, claro que Jesus estava ali, mas Jesus ele é apontado no livro de Gênesis. Quando a mulher peca e é lançado sobre o homem, sobre a humanidade, as consequências do pecado, mas ali é declarado que virá alguém, semente da mulher, que pisará na cabeça da serpente. Onde é que está isso? Lá em Gênesis. Quem é a semente de mulher? Ou seja, quem é um filho que nasceu do ventre de uma mulher que pisou na cabeça da serpente? Cristo. Então, lá em Gênesis, na criação do mundo, já está apontando para Cristo que viria para redimir o homem do pecado e da maldição resultante desse pecado. E você vai encontrar, assim como eu acabei de te apresentar aqui, te mostrar aqui, Cristo no livro de Gênesis, você vai encontrar Cristo em todos os livros da Bíblia. Se você quiser fazer essa pesquisa, você vai ficar encantado, você vai ficar ainda mais encorajado, sua fé ainda vai ampliar ainda mais. E você vai assinar embaixo da frase que eu tenho usado sempre. A Bíblia, na verdade, é um grande lençol costurado. Cada livro é como se fosse um pedaço desse lençol que foi sendo costurado. E o nó final desse lençol chama-se Apocalipse, que aponta para a consumação de todas as coisas. E como é que vai terminar tudo? Cristo vindo e dando o decreto final para a humanidade. Então, a Bíblia toda aponta para Jesus. Então, se nós pudermos resumir a Bíblia, nós podemos dizer que a Bíblia começa com Jesus e ela termina com ele também.